Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Certamente você já deve ter visto acalorosos debates por aí nos dias de hoje, não é mesmo? Seja na política, na religião ou em outros segmentos ideológicos. Sempre os opositores ficam disputando entre si, defendendo o seu ponto de vista para saber quem é que está com a razão. E você, é claro, fica na torcida esperando que o seu debatedor ganhe o debate. Mas a pergunta do vídeo de hoje é: se tratando de conteúdos bíblicos, vale a pena um cristão fazer debates? Bom, na minha opinião, não. Mas isso depende muito também do ponto de vista de cada um. Por exemplo, se os debatedores fizerem um debate no intuito de não ofender um ao outro, aí acredito que vale a pena. Afinal de contas, em um debate, podemos aprender muita coisa com os debatedores a respeito da palavra de Deus. Mas se formos analisar, hoje em dia não compensa mais fazer certos tipos de debates, porque hoje em dia, em um debate, um debatedor quer ofender o outro, mostrando que é um melhor do que o outro. E nisso a gente acaba vendo como que as pessoas se tornam soberbas, querendo mostrar o seu conhecimento, assim como acontecia na Grécia Antiga, onde os filósofos ficavam exibindo e disputando os seus conhecimentos para as pessoas, no intuito de um querer ser melhor que o outro. Mas o que a Bíblia nos orienta a respeito dessa questão? Bom, eu gostaria de ler com vocês uma passagem na Bíblia que se encontra na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Viram só, pessoal? A Bíblia nos ensina para não ficarmos discutindo certos tipos de debates, pois não vale a pena. E aqui nessa passagem é interessante que no verso 10 diz que depois que o herege recebeu uma e outra admoestação, e não reconheceu que ele está errado, o que a gente precisa fazer é evitá-lo. E também no verso 9 diz que devemos evitar esses debates, principalmente debates acerca da lei. E hoje a maioria dos debates que mais vemos é acerca da lei, é sobre a lei. Lei sobre determinados tipos de alimentação que você não pode consumir, porque dependendo do tipo de alimentação, se você consumir, você está errado, biblicamente falando, e pode perder a salvação. Lei também acerca de guarda de dia. Se você não guardar determinado dia, você não será salvo, como, por exemplo, a guarda do sábado. Lei a respeito sobre usos e costumes. Se você não usar determinada roupa ou deixar de usar a roupa certa, você vai ser amaldiçoado, ou não vai ter a salvação. Então, muitos debates que existem nos dias de hoje, na maioria deles é relacionado à lei, no que diz respeito a debates falando a respeito da palavra de Deus. E eu, sinceramente, prefiro cumprir em minha vida o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aqui Pedro nos ensina que o primeiro passo é santificar a Cristo Jesus em nosso coração. E o segundo passo é estar preparado para responder a respeito da nossa fé. Veja que Pedro não diz para nós ficarmos discutindo ou debatendo, e sim temos que estar preparado para responder a respeito da nossa fé. E se tratando em pregar o evangelho da salvação, Jesus nos ensina a ir pregar o evangelho a toda criatura em todo lugar, mas não nos diz para ir ficar debatendo com os outros. É tanto que Jesus só discutia com os fariseus a respeito da lei só quando alguns deles faziam perguntas a Jesus ou tentavam humilhar Jesus por conta do conhecimento que eles tinham a respeito das Escrituras. E mal sabiam eles que eles estavam diante da própria palavra, da própria Escritura Sagrada, que era o Senhor Jesus. Então, pessoal, na minha opinião, hoje em dia não vale a pena ficar fazendo certos tipos de debate. O melhor que nós cristãos podemos fazer é pregar o Evangelho e estudar a Bíblia para estarmos preparados para responder quando alguém perguntar acerca da nossa fé. Bom,
Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.